UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. 2020 é, sem dúvida, um ano marcante em diversos aspectos. A pandemia de Covid-19 impôs uma série de mudanças na rotina mundial e trouxe inúmeras questões sobre as múltiplas formas de relações sociais existentes no planeta. A área cultural foi uma delas e precisou se reinventar. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Adair Rocha, professor da Faculdade de Comunicação e diretor do Departamento Cultural da UERJ. Adair tem doutorado e pós-doutorado em Comunicação pela UFRJ e mestrado em Educação pela PUC-Rio, onde também leciona. É ainda graduado em Filosofia e Teologia. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Adair Rocha, obrigada por aceitar nosso convite e topar fazer essa gravação de casa. Obrigado, Eneida, e obrigado por podermos incluir nesse processo agora de percepção desse momento e do enfrentamento desse momento, onde certamente a cultura tem uma importância muito grande. Na sua visão, qual foi o principal impacto da pandemia na cultura? Na sua representação e na sua apresentação, que aí ela tem uma relação muito mais direta com a arte, e a diversidade e a pluralidade da arte e a forma das apresentações, elas são todas com aglomerações, né? Quer dizer, sempre tem, no mínimo, grupos de pessoas que se juntam em torno dessa possível percepção dos acontecimentos, né? E aí, certamente, nós podemos dizer que o impacto da pandemia sobre a cultura, ele traz também um pouco do reverso, né? O impacto da cultura sobre a pandemia. E isso, sem dúvida nenhuma, que acho que coloca uma questão que que a gente não pode deixar de colocar, inclusive nesse momento. Quer dizer, a pandemia chega e ela explicita e escancara o papel do Estado, e o papel do Estado muito mais da ausência do Estado, né? A presença apenas na relação mais de repressão. O Estado acaba entrando, sobretudo, nos espaços mais empobrecidos da cidade. E aí você chega no momento em que foi excluído o Ministério da Cultura, em que esse processo todo, né, da relação mais direta com o acesso, né, de toda a cultura ao poder público, à questão pública, ele está num momento que se pode chamar, infelizmente, da arquitetura da destruição, né? E, de outro lado, como a cultura ela é o protagonismo da população, e da população na sua diversidade e pluralidade, né? Aliás, a identidade é a própria diversidade, né? Ela conseguiu manter-se com autonomia relativa dentro desse processo, e grande parte das coisas que nós estamos diante, inclusive da mortandade, né, e desse processo todo que nós estamos vivendo, é a cultura que acaba trazendo respostas em que ajuda, né, a população, e sobretudo, estou insistindo sobretudo na mais empobrecida, porque isso te mostra uma outra concepção de cidade, né? Eu diria que a cultura ajuda a perceber que a cidade é multicêntrica, né? Essa visão de centro e periferia certamente acaba tendo uma mudança muito grande nesse pensamento que a cultura nos possibilita. Agora, professor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, do impacto também da cultura na pandemia, né, nesse período de isolamento, e também na questão da cidade, como é que o senhor vê esse papel da cultura nesse momento em que as pessoas estão em distanciamento social, digamos assim, pelo menos físico, né? A gente tem um contato social, mas por meios virtuais, né? Pela internet, enfim. Como é que o senhor vê, então, essa atuação da cultura nesse momento em que as pessoas estão, de uma certa forma, isoladas fisicamente? Pois é, e aí o próprio ir e vir da cidade, né, o movimento da cidade se alterou, né? Sim, quer dizer, na verdade você tem alguns abusos, né, facilitados inclusive por grandes setores do próprio poder público, né, que desconsidera ou tem como estratégia desconsiderar
os riscos que a pandemia traz, né? Quer dizer, e que todos estamos sob esse risco. Agora, o distanciamento social, grande parte dele certamente é garantido com ações culturais, né? Seja do cinema, seja do próprio teatro que está chegando também nas casas, e a música que estabeleceu, inclusive, uma nova cultura, né? Hoje, todo mundo certamente que não tinha ouvido falar ainda já sabe quem é Tereza Cristina, né? E já sabe quem é Mônica Salmaço, né? E que interação é essa com a diversidade musical, né, que está em curso e que chegou em todas as casas, ao mesmo tempo que as interações, né, de familiares e tudo mais, elas encontram nesse processo uma forma de não só de passar o tempo, mas de recobrar significado do tempo, né? Eu acho que essa possibilidade que a cultura está trazendo, ela é importantíssima, né? E ao mesmo tempo é esse que eu estava te dizendo antes, da importância do que nós estamos vivendo, que é a criação dos novos intelectuais orgânicos. E esses intelectuais orgânicos têm, na cultura e na comunicação, o seu principal meio de protagonismo na sociedade. Em tudo que nós formamos aí a partir das cotas da UERJ, que a PUC fez também na relação com os pré-vestibulares comunitários, né, e das bolsas que a partir daí foram criadas, que inspirou, inclusive, a política pública que o ministro Haddad criou depois também do acesso, aí não só às universidades públicas, mas às universidades particulares, né? Quer dizer, então esse processo, o que é pensar sobre e o que é pensar a partir de, né? A cultura é tão impressionante que mesmo os nossos meios acadêmicos, às vezes quando chamam as pessoas que vêm do alemão, ou que vêm da maré, ou que vêm da Rocinha, ou que vêm das favelas e das periferias em geral, chamam para depoimentos, né? Como se essas pessoas pudessem apenas contar ali algumas experiências para poder, talvez, emocionar as pessoas. Quando, na verdade, você está diante de pensadores, você está diante de gente que tem as mesmas possibilidades de compreensão de mundo e de pensar o conjunto da cidade a partir de lugares onde só foi pensado sobre, não a partir de. Então, acho que aí é um processo de natureza cultural que está em curso e que a pandemia ajudou a deixar isso mais claro, né? Professor, em relação às políticas públicas, qual a sua avaliação sobre a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc, Eneida, ela é certamente um dos resultados daquilo que eu estava dizendo antes lá, do que significa a cultura ser, todos os setores na sociedade terem acesso e poderem produzir, né, e poderem ampliar a cultura. E aí o que aconteceu agora é que, diante do impacto da pandemia e diante, como nós já falamos no início, né, da cultura ter sido a primeira a ser atingida, né, profissionalmente, né, porque teve o isolamento social, quebrou as possibilidades de toda a relação, né? Houve uma aliança aí, né, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado e da sociedade, que criou, né, esse projeto, o projeto Aldir Blanc, que conseguiu-se mais verba do que são as verbas destinadas ao orçamento da cultura, né? Quer dizer, na verdade, aquilo que a gente falava antes, acho que agora fica bem claro, né? Quer dizer, cultura como significação, política é uma dimensão da cultura, né? Quando chega na administração, aí a cultura cabe lá dentro de um ministério quando é democrático, e quando entra qualquer setor autoritário, o primeiro que sai é o Ministério da Cultura, né? Professor, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como vai ser a cultura depois, né? Quando isso tudo passar, o que a gente pode esperar
da cultura pós-pandemia? Olha, como a gente, né, eu acho que a sequência da nossa conversa ela já é bastante indicadora nesse sentido, né? Eu acho que a cultura tem cada vez mais uma dimensão mais ampla, né? Certamente é importante citar aqui esse momento nosso da UERJ, né? E nesse cargo que eu estou da direção da cultura, né? Uma das coisas já dita pelo reitor e pela pró-reitora e por todos, né, já várias vezes, é como é que a UERJ tem que estar aberta para a sociedade, né, para além das cotas e para além das coisas todas que nós já temos feito, mas como é que os eventos culturais, como é que os equipamentos culturais, né, como é que o teatro, um dos melhores teatros do Rio, como é que a Concha Acústica e como é que os demais espaços culturais e as galerias, né, e aliás diria que na semana que veio a pandemia a gente ia estrear com a homenagem à nossa querida artista Faiga Ostoga. Já estava com tudo já articulado para na semana. Então, esse processo que está, inclusive, sendo trabalhado também para que virtualmente se possa trabalhar, assim como o Teatrão está fazendo isso, assim como a ProArte, né, também está fazendo, e os diferentes setores estamos mantendo essa relação mais ampla possível. Mas, de fato, a universidade, quanto mais culturalmente ela se expressar, tanto mais universalizada ela é, tanto mais a relação dela com a cidade vai ficar não só explicitada, mas fortalecida, né? E eu acho que essa postura, né, que a gestão da UERJ está colocando hoje, que eu sou, acho que um dos grandes mediadores e me inspiro, né, nesse processo, a gente tem aí uma possibilidade de rediscutir a própria produção social do conhecimento, a própria produção social, o próprio significado da universidade para a cidade, né? E já que, inclusive, do ponto de vista da saúde, né, especialmente, né, o papel que a UERJ tem desempenhado é fundamental, mas aí como é que os diferentes papéis vão ser cada vez mais trabalhados? Eu concluiria dizendo que a UERJ está participando de um processo, por exemplo, de construção do plano, né, municipal de cultura, onde a Secretaria de Cultura do município está absolutamente linkada e vinculada com os setores da Câmara de Vereadores e com o Conselho, né, Municipal de Cultura, né, com todo o setor da sociedade civil, para a implantação de um plano que aí é transformar a cultura em política de Estado, né? E como é que dentro de 10 anos e quanto ao prazo, né, de tudo que vai ser pensado. Então, acho que enquanto, né, estamos não só aparentemente paralisados, mas essa paralisação é muito impressionante porque eu estou trabalhando no mínimo 12 horas por dia, né, a partir do computador, né? E aí você vai pegando os outros setores todos, nós certamente teremos essa cidade multicêntrica, toda ela reconhecida e toda ela podendo criar novas interações onde equipamentos vão ter que ser muito mais expandidos e espraiados, né? E onde alguns setores, né, das periferias e das favelas tem que ter uma recriação completa nisso, porque os protagonistas estão em todos os lugares. Professora Adair Rocha, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria muito grande para nós da Rádio UERJ ter essa conversa com o senhor. Uma alegria enorme também, e contem com a gente aí no que for necessário e estaremos absolutamente juntos construindo aí não só a nossa universidade, mas tudo que a própria cidade aspira e que busca, né, na própria universidade, essas saídas todas, né, e que a gente esteja juntos nesse processo, né? Vamos estar, com certeza. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Adair Rocha sobre o impacto da pandemia na cultura. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.